Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Reação. Movimento ou ação que se realiza em decorrência direta de outro movimento ou ação. Atitude de uma pessoa diante de uma ameaça, agressão. Legítima defesa. Você acabou de escutar as definições para a palavra reação, segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presoto. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Instagram, @DicionárioFeministaPod, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que parece mais assunto para aula de química, mas que é fundamental na forma como nos relacionamos uns com os outros. Hoje, vamos falar de reação. Essa palavra tem origem na junção dos termos re, que significa para trás, em latim, e do termo agere, que significa agir ou fazer. A primeira vez que a maioria de nós escutou a palavra reação foi provavelmente na escola, seja estudando a terceira lei de Newton, que diz que toda ação gera uma reação, ou quando estamos aprendendo sobre reações químicas, ciência que estuda a alteração da matéria a nível molecular. Porém, essa palavra pode ser facilmente apropriada pelos efeitos que o mundo à nossa volta tem sobre nossas emoções e pensamentos. Ao reagirmos diante de uma situação do cotidiano, podemos ter tanto estímulos que sejam agradáveis, como a alegria e a felicidade, quanto sentimentos desagradáveis, como a ansiedade, a raiva e a tristeza. Tais reações negativas, quando experienciadas em excesso, podem levar ao adoecimento do corpo, o que a medicina chama de doenças psicossomáticas. Por exemplo, quando estamos ansiosos, é comum que tenhamos episódios de dores no estômago. Períodos de estresse constante podem ser acompanhados por doenças imunológicas como gripe e herpes. As reações que as doenças psicossomáticas geram no nosso corpo têm sido vastamente estudada. Nos últimos anos, a ansiedade e a depressão vêm sendo foco nas pesquisas na área da saúde. Segundo a OMS, 11,5 milhões de brasileiros sofrem de depressão. De acordo com um estudo publicado pela World Health Organization, 10% da população do Brasil tem ansiedade. É muito comum que o indivíduo que passa por episódios de crise de ansiedade se depare também com ataque de pânico. Nesses momentos, nosso corpo reage aos efeitos psicológicos de forma a acionar gatilhos físicos similares a de uma situação de morte iminente. Dores no peito, taquicardia, dificuldade de respirar e um medo de morrer muito intensa fazem com que nós tenhamos certeza de que chegamos ao fim. Fiquei pensando em várias formas de começar esse episódio, mas eu acho que a gente podia começar falando um pouco por que a gente resolveu falar desse termo. O que você acha? Uma amiga minha me mandou uma mensagem no WhatsApp outro dia, eu não vou falar o nome dela, mas ela passou por uma situação super constrangedora com um cliente dela e ela não sabia como reagir àquela situação e ela também, quando ela foi conversar com as amigas dela, ela perguntou assim para as amigas dela: você já passou por isso? O que vocês fizeram quando aconteceu isso? E todas passaram por uma situação parecida e todas elas falaram assim: não fizemos nada, porque normal, né? Essa é a nossa vida como mulher, né? Sei lá. E aí ela veio falar comigo e, tipo, eu não sei se eu tô ok com essa resposta, sabe? Eu não sei se eu tô ok com não fazer nada. Porque enquanto a gente continuar fazendo nada, vai continuar acontecendo, né? E aí a gente entrou nessa discussão sobre de que maneira que devemos reagir, né? E aí ela falou, se você pudesse fazer um podcast sobre isso, não sei o quê. Estamos aqui por conta disso. Até era um tema que a gente não tinha pensado, né? E passamos na frente de vários outros temas, porque quando vem um pedido de ajuda, a gente atende, né? Assim, quando você me contou essa história, né? Quando você compartilhou comigo essa ideia, a história da sua amiga, a gente conversou bastante, né? Eu falei bastante coisa, assim. Mas depois, repensando um pouco na situação, eu também acho que em muitos casos de coisas que aconteceram comigo, e depois também conversando com amigas, percebia que também acontecia com amigas,
especificamente casos por ser mulher, né? Então, sei lá, num caso de assédio, ou num caso desconfortável com algum homem, enfim, no trabalho, na rua, independente, sei lá, de onde seja, você percebe que... Eu percebi que eu também não tenho muita reação. Eu não lembro de ter tido um episódio da minha vida em que eu tive uma reação, digamos assim, milituda, vou colocar dessa forma, no momento em que eu estava passando pela situação com um homem, entendeu? Se eu tô numa conversa, tudo bem. Eu consigo argumentar de uma forma... Porque a gente tá numa conversa, num bate-papo. Então, existe ali um espaço que você se sente confortável, mas imagina que você tá numa situação de assédio, sei lá, uma pessoa te encosta no ônibus, entendeu? Eu, pelo menos, quando isso aconteceu comigo, eu não reagi de uma forma a deixar claro para aquele homem desconhecido de que ele estava fazendo uma coisa errada. E eu acho que é uma coisa que é muito comum quando você conversa com suas amigas, elas que passaram por isso também, elas também não tiveram uma reação. Eu tô aqui tentando pensar também se eu reagi em algum momento. E a única vez que eu consigo lembrar de eu ter reagido foi porque eu tive uma oportunidade de depois conversar com a pessoa que me assediou. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas um dia eu tava... Foi aqui no Canadá isso já. Eu tava indo correr, então eu tava indo da minha casa até o parque. Eu tava de legging, tava de uma camiseta normal, assim. E eu nunca senti nenhum desconforto em usar legging aqui. No Brasil eu sentia, né? Quando eu ia correr, eu ia de carro, por exemplo. Era 2 quarteirões da minha casa, eu ia de carro. Mas aqui eu nunca senti. E aí eu tava andando, e aí aí eu ouvi um cara buzinando. Aí eu falei, mano, eu não conheço ninguém. Era, tipo, meus primeiros meses aqui. Eu não conheço ninguém no Canadá que tem carro, sabe? Eu não conhecia nem você que dirigia ainda naquela época. E aí eu nem olhei. Aí depois eu tô andando, eu não tava correndo ainda, né? Eu estava indo em direção ao parque. E aí eu ouço passos de pessoas, alguém correndo atrás de mim. Aí eu, deve ser alguém correndo na rua, né? Vou dar espaço, sair assim pro lado da calçada. E aí não, ele parou pra falar comigo. E era um cara enorme, de forte, enorme. E aí ele falou assim: fui eu que buzinei pra você. Eu queria te perguntar uma coisa. Só que, tipo, ele tava passando o sentido contrário do meu, tanto que ele teve que fazer um retorno, assim, e parar perto de mim. Ele desceu do carro dele, correu atrás de mim, e me parou pra falar assim: você sabe onde é o Metrotown? Que é um shopping enorme que tem aqui perto. E, tipo, tem placas e placas para Metrotown. Ou você tem o seu celular, sabe? Você sabe chegar no Metrotown. Aí eu... você vira só na próxima esquerda. Era, tipo, na próxima rua, assim. Aí ele, eu sou novo aqui, não sei o quê. Começou a bater papo. E é muito absurdo isso, porque depois ele ficou batendo papo e me pediu meu Instagram e eu dei meu Instagram pra ele. E aí depois eu fui correr no parque e eu fiquei assim, o que eu fiz? Porque eu passei meu Instagram pra ele. Eu acho que eu peguei o celular dele e pesquisei o meu nome, sabe? E aí comecei a me seguir com o Instagram dele. E aí ele me mandou uma mensagem. E foi aí que eu falei, não, eu não vou deixar essa passar. Porque esse cara, ele era jogador de futebol americano aqui. E se fosse, tipo, eu há 5 anos atrás, eu ia falar assim, esse cara é muito forte, esse cara, ele vai atrás de mim. E ele sabe onde eu moro, né, porque eu só tava correndo ali, eu sou daquela área. Então eu fiquei assim, não vou falar nada. Aí depois eu falei, não, eu vou falar. Eu preciso falar, porque senão ele vai continuar fazendo isso com outras pessoas. E aí eu falei pra ele assim, mandei uma mensagem pra ele, você não pode correr atrás de mulheres que você não conhece na rua, porque a gente tem medo dos homens, né? Ainda mais do país da onde eu sou, do Brasil, isso para mim é o meu maior medo. E não importa, eu falei pra ele que eu era casada, mas não importa se eu sou solteira ou se eu sou casada, você não desce do carro e sai correndo atrás de uma pessoa na rua. E mandei essa mensagem. Aí ele, não, desculpa, eu sou casado também, não sei o quê, em momento algum eu quis te desrespeitar. Só que, cara, ele correu atrás de mim na rua, sabe? E aí esse foi o único momento que eu passei por um assédio que eu consegui reagir, porque eu tive essa oportunidade de parar, pensar, refletir e responder. Agora, quando você tá naquele momento, assim, tem que ser agora. O momento é esse, você tem que responder, é muito difícil. Mas então, aí eu queria... Eu nem tava programada a falar sobre isso na pauta, mas eu queria trazer aqui isso porque eu achei muito interessante que você falou da internet, né? Porque você teve o tempo de pensar, claro, isso foi
fundamental, mas você tá meio que, tipo, digamos, entre aspas, protegida pela internet, também te possibilitou a abrir esse espaço. Falar, olha, porque você sabe que o cara, dependente do tamanho que ele tivesse, não ia ter como ele fazer nada, e também, né, tipo, não era só você e ele sozinhos, né? No espaço físico, eu digo. Então, você teve esse espaço seguro pra poder falar. E eu acho que é isso que é legal a gente trazer também, porque as redes sociais são um espaço seguro, digamos assim, né? Assim, tem muita gente que usa pro mal, a gente já falou sobre isso em vários episódios. Tem muita gente que usa pro mal, mas, por outro lado, ela também dá pra ser usada pro bem, né? Nesse sentido, de você chegar numa pessoa e ter o conforto de falar isso sem medo de que ela possa fazer algum mal físico pra você, entendeu? A internet é muito violenta ainda com mulheres, né? É um lugar super violento para mulheres, enquanto, tipo assim, criadoras de conteúdo. Não só criadoras de conteúdo, né? É um espaço violento para mulheres em geral, porque é muito fácil, do mesmo jeito que é fácil, mais seguro pra gente, né? Dizer alguma coisa pra uma pessoa que tá assediando a gente ou falando alguma coisa que a gente não concorda, também é muito fácil pra uma pessoa ser violenta com você, porque ela tá num espaço seguro e nada vai acontecer com ela, tem esse lance da impunidade. Mas quantas pessoas agora eu não faço mais isso, né? Mas antigamente, quando o Facebook começou a ser um lugar de debate, assim, quantas pessoas desconhecidas eu não entrei em discussão, sabe? Que eu nunca faria isso pessoalmente, né? Então, realmente, deu essa segurança, assim, de falar coisas que a gente não falaria pra pessoas desconhecidas, né? A questão pra mim da reação é porque você nunca imagina que aquilo vai acontecer. Então não tem como você se preparar pra algo que você nem imagina que vai acontecer. Quando você conhece casos de outras pessoas, que nem você me contou isso, aí também escuta outra pessoa contando um outro caso que ela reagiu de uma forma, ou então a sua amiga que contou, por exemplo, a sua amiga contou o caso dela, eu já fiquei imaginando como eu reagiria, entendeu? Então, por exemplo, se um dia isso acontecer comigo, talvez eu tenha uma ideia de como reagir, entendeu? A gente compartilhando experiências também abre essa parte da nossa mente pra poder saber como reagir. Por isso que é importante também a internet nesse caso. Porque assim a gente fica sabendo. Conforme a gente vai compartilhando experiências, a gente vai aprendendo a reagir. Assim, não é legal também você, sei lá, no seu dia a dia, ficar pensando em reações a coisas, mas não sei, eu acho que só assim a gente consegue fazer diferença, né? O que foi legal desse caso da minha amiga foi que ela foi pra outras pessoas perguntar se já aconteceu com elas. E uma coisa que eu falei pra ela é que vou contar um pouco mais sobre o que aconteceu com ela, que foi o seguinte: ela é fotógrafa e aí ela estava tirando foto com desse cara, só que era na casa dela, porque distanciamento social, etc, não tinha onde fotografar. E aí eles ficaram lá fotografando um tempo. E aí quando acabou, eles foram fumar, foram conversar. E aí ele falou assim, teve um momento do ensaio que foi difícil me concentrar porque eu tava olhando pros seus olhos, eles são muito bonitos. E aí ela se sentiu muito desconfortável, porque em momento algum ela deixou de ser profissional, sabe? Ela não saiu do profissional e foi pro pessoal, ela não abriu essa porta pra ele, sabe? Essa possibilidade. E o problema maior de tudo isso foi que ela tava dentro da casa dela, só eles dois, sabe? Se fosse num ambiente, tipo, num bar, sabe? Que tem mais gente ao redor. Ela sentiu medo dentro da própria casa, sabe? E ela falou ainda que o pai dela, quando ela contou que ia fazer esse trabalho, o pai dela depois falou assim: você tem certeza que você vai deixar um cara que você viu 2, 3 vezes na vida entrar na sua casa e deixar só vocês dois? Não é perigoso? Ela, não, esse cara é conhecido de uma amiga minha, tá tudo bem, não vai acontecer nada. E aí depois ela ficou se sentindo culpada de ter deixado isso acontecer. E aí, não é culpa dela que isso tenha acontecido. Ela foi profissional, ela tinha um ambiente legal pra fazer um ensaio que dava pra manter distância social, ela fez. E o cara se aproveitou da situação, sabe? Não foi culpa dela em momento nenhum. E aí, o problema maior... Eu falei já que o outro foi o problema maior, né? Mas o outro problema é que era um ambiente de trabalho, sabe? Não era um escritório, como a gente tá acostumado, mas é um ambiente de trabalho. E foi essa questão que ela trouxe para as amigas dela, se já tinha acontecido isso em ambiente de trabalho. E aí, ela ficou também meio assim, de ter achado ruim, que o cara não foi tipo, nossa, você é mó gostosa. Ele foi lá e falou, seus olhos são bonitos. E aí ela ficou desconfortável porque é parte do corpo dela, é parte dela, sabe? E
a gente não tem que pedir desculpa por se sentir desconfortável. Se ela se sentir desconfortável, o olho é dela, o corpo é dela, o ambiente é dela, né? Porque o cara passou dos limites, né? Então, é muito... Quando o assédio é uma coisa muito pequena, assim, uma linha muito tênue, a gente deixa passar, né? E aí foi o que eu falei pra ela, não é pra deixar passar. Às vezes a gente deixa passar as coisas só porque acha que não vai ser muito afetada por isso. Só que é o que a gente falou no episódio de micromachismo, né? Que é uma coisinha pequena que vai evoluindo, vai crescendo, e aí, de repente, ele tá, sei lá, encoxando alguém no ônibus. A gente não sabe quem é esse cara, não vou colocar a mão no fogo por ele, mas pode ser que ele faça isso, sabe? Então, e depois ela ficou pensando, será que eu falo com ele? Será que eu não falo? Não quero queimar, porque ele também vai me contratar para outros trabalhos. E aí tem todo esse lance de, eu sou mulher, ela é dona da própria empresa, né? Ela é fotógrafa. Então, ela não queria queimar um cliente, não sei o quê. Então, é muita coisa envolvida. E aí você vê, mais uma vez, como é um jogo de poder, né? Tantos níveis que entram, né, nessa questão dela, porque é exatamente o que você falou, que eu fiquei imaginando. Eu acho que a primeira coisa que eu imaginei quando você me contou essa história era, tipo assim, se eu fosse ela, né, eu no lugar dela. Na hora, o que ia me dar o desconforto, não só a causa do assédio, mas também ia cair a minha ficha do tipo assim... Ele não tá fazendo um trabalho comigo porque ele me acha uma fotógrafa competente. Ai, sim, ela Não falou é? isso depois. E eu fiquei tipo, para, você é ótima, você é muito boa no seu trabalho, né? Nós, como mulheres, a gente já tem essa dificuldade de se empoderar profissionalmente. Talvez ele não tenha se aproximado com segundas intenções. Mas não tem como você deixar de pensar nisso. E aí fere o seu profissionalismo, do tipo assim... Então as pessoas elas não me acham boas. Elas tiram foto comigo só porque eu sou mulher e querem se aproximar de mim com segundas intenções. Fica essas questões na sua cabeça. E a outra questão é disso que você falou. Como você é autônoma... Se ela tem uma reação muito agressiva ou se ela fala de uma forma agressiva com ele, ela perde cliente. O que, assim, é muito complicado, porque, de novo, ninguém aqui é obrigada a educar ou falar com 1000 dedos e ter medo porque é um homem, sabe? A gente tinha que ter uma relação de igual para igual, de chegar no cara e falar assim, então, cara, você tá viajando, isso aí que você tá falando não tem nada a ver, tipo, baixa tua bola que a gente tá no meio de trabalho. E assim, e você ter a plena certeza e a convenção social, a plena certeza da convenção social de que isso não vai afetar ele, no sentido de, sabe, assim, pegar as coisas e ir embora e nunca mais olhar na tua cara, ou falar que você é uma péssima profissional, ou te agredir, ou fazer coisa pior, ou sair espalhando pra todo mundo que você é uma fotógrafa bosta, sei lá. Eu imagino que tudo isso passou na cabeça dela ao mesmo tempo, e aí rola essa coisa que a gente falou um pouquinho na introdução, né, de você não ter reação, de você ficar, tipo... E aí eu queria fazer muito uma ponte também com um relato que a gente recebeu esses dias por mensagem no Instagram, de um menino comentando que ele sofreu assédio na sala de aula pelo professor. E ele falou que na hora ele não teve reação. E de novo, porque muita coisa passa pela sua cabeça no mesmo momento. Primeiro, você não tá esperando. Aí, segundo, você pensa, não, mas é meu professor. Aí, no terceiro momento, você fala assim, não, mas eu tô no meio da sala de aula, tem um monte de gente olhando. Ele não pode estar me abusando no momento que tá todo mundo olhando, mas ele abusou. Tanto que ele falou pra ele, não, depois eu pensei, não tinha porque ele tá colocando a mão dele naquele lugar, sabe? Não tinha como sem querer ter esbarrado naquele lugar em mim daquele jeito. Foi intencional. Só que na hora, fica tudo muito confuso na sua cabeça. E aí, nessas horas, eu acho que, sim, é muito legal a gente compartilhar essas histórias pra gente poder saber... pensar como reagir se acontecer com a gente, pra gente meio que estar vigilante. Mas eu também acho interessante a gente trazer, por exemplo, pros homens, que nem você falou, que chegou pro cara e falou, olha, você não corre atrás de uma mulher na rua, sabe? Então, básico, né? Você pode estar o mais perdido que for, não sabe nem, sabe? Você pode ter mais ferrado que for da tua vida, você não corre atrás de uma mulher na rua, sabe? Ou mesmo, né, tipo, falar pra todos os homens, cara, se você tá no ambiente de trabalho... Principalmente com uma mulher que é autônoma, sozinha, você não dá em cima dessa pessoa, sabe? É preferível que você, tipo... Ou seja, muito, sabe? Muito direto mesmo, assim, no sentido de, tipo, não sozinho com ela, mas, sei lá, num dia, numa mensagem, em um lugar público, falar assim, olha, rola a gente sair, tipo, sem ser profissionalmente? E aí, se a pessoa fala assim, não rola, só profissional mesmo, beleza, entendeu? É a gente realmente mudar essas convenções sociais nesse sentido, sabe? Não sei, a gente ter esse movimento dos dois lados, eu quero dizer.
Porque senão fica muito difícil, né? A gente ficar toda hora nessa obrigação de estar vigilante, esperando que alguma coisa ruim aconteça, né? É complicado também, né? E sabe uma coisa que é em comum com essas duas histórias? As duas pessoas se sentiram culpadas. Elas se sentiram mal por isso ter acontecido. E que louco, né? A vítima se sentir mal pela situação e o assediador, ele nem tem ideia do que passou na cabeça dessa pessoa. E eu tô lendo O Mito da Beleza e tem uma parte que ela diz, voltando um pouco ao que você estava falando sobre a gente sentir que a gente realmente tem nosso valor, tem uma parte que ela menciona sobre como o mito da beleza realmente entorna tanto na nossa cabeça de que a beleza é o mais importante, de que você tem que seguir um padrão e é uma corrida eterna, que você... Esse livro, ele é dividido em capítulos que são temas relacionados ao mito da beleza. E nesse é o relacionamento. Então, ela tá contando como a gente quando a gente se relaciona com homens, a gente não consegue mais ver o nosso valor, porque a primeira coisa que ele vai ver na gente é a beleza, e a segunda coisa que ele vai ver são as outras coisas, né? Que são as coisas que realmente importam pra você continuar com uma pessoa. Então, você não sabe mais o seu valor. E não importa quem você seja. Tipo assim, essa minha amiga, ela é muito bonita, muito bonita. Então, ela, naturalmente, na sociedade que a gente vive, ela consegue as coisas com mais facilidade. Assim como a gente também, por ser padrão, eu sinto que eu consegui as coisas com muito mais facilidade. Então, a gente fica se questionando, puta, será que eu só consegui tudo que eu consegui por conta disso? Ou eu realmente sou boa? E isso não é justo, sabe? Porque ela estudou muito pra chegar onde ela tá. Eu estudei muito, você estudou muito, a gente trabalhou muito pra estar onde a gente tá, pra gente ser reduzido ao, nossa, meus olhos realmente são muito lindos, é por isso que eu encantei essa pessoa. E é muito injusto, né? E só que isso é uma coisa tão enraizada, né? Esse livro foi escrito em 1990. Então é uma coisa tão enraizada que a gente não vê mais, né? É uma coisa que passa. E também teve uma outra pesquisa que eu vi sobre assédio. Eu tô pra dizer que é do Fink Olga, mas eu não tenho certeza. Que diz que as mulheres, sei lá, 80% acham que nunca foram assediadas. E aí depois, na próxima questão, é tipo, já passaram a mão em você no ônibus, já não sei o que, não sei o que. Tipo, coisas que são, entre aspas, básicas, assim. Já te cantaram na rua, já te mandaram mensagem que você não queria, tipo, no LinkedIn, isso já aconteceu comigo também. E aí foram falando que sim. E, tipo, ficou entre 10%, sabe? Que nunca tinha passado por aquilo. E aí você vê que você já não tá mais considerando assédio o que é assédio, porque tem tantos níveis e tantos níveis pesados que você deixa passar as coisas que são pequenas, né? Como foi isso que esse cara falou pra gente, esse menino falou pra gente, que passou por isso com um professor, que foi, tipo, básico. Ele não foi estuprado, né? Ele foi só uma coisinha lá, uma mão que não devia estar lá. Só que não é pra acontecer, sabe? Outra coisa que ele falou também foi que ele pensou em falar com as amigas dele da faculdade ou da escola pra ver se elas estavam passando por isso, se tiveram passado por isso também. E eu acho que esse é o caminho. Quando essa minha amiga veio me perguntar o que fazer, é muito difícil você reagir, é muito difícil você brigar, é muito difícil você ser violenta ou tentar educar uma pessoa porque você não sabe o que vai vir de volta. Então eu acho que a solução... Eu queria ter uma solução melhor em relação à reação, sabe? De faça isso e vai dar tudo certo. A gente não pode ter certeza disso. Mas a gente tem certeza que se a gente conversar com as pessoas ao nosso redor que tem contato com essa mesma pessoa, a gente vai tentar evitar de que isso aconteça de novo. Porque essa pessoa que ela tirou foto pode ser que esteja assediando outras pessoas. Esse professor pode ser que esteja assediando. E se forem 10 pessoas contra uma, é muito melhor do que 1 contra 1, né? Eu não acho que tem uma resposta certa, mas eu acho que vai muito nisso que tá falando. Que é a gente conversar, entender o que tá acontecendo, entender esse movimento, porque realmente, assim, eu acho que, na verdade, assim, a primeira coisa que eu diria pra você que que passou por isso não é culpa sua. Sim. Primeira coisa, põe na sua cabeça que a culpa não é sua. Mas a minha saia tava curta. Não importa. Mas, sei lá, eu tava dando meio em cima mesmo. Não importa. Sabe? Se você não deixou explícito que podia encostar, o que podia fazer, não importa. A culpa não é sua. Tipo, ponto. Então isso tem que entrar muito na sua cabeça. E aí, no segundo momento, isso que você falou. Compartilhar com pessoas que convivem com essa mesma pessoa e entender o que vocês podem fazer com relação a isso, sabe?
também pra você, porque isso também garante a sua proteção, né? Que nem você tava falando. E aí, pensar numa maneira, então seria uma coisa, por exemplo, se é um professor, então teria que conversar falar com a diretora da escola, ou da faculdade, ou com alguma, né, a pessoa responsável pelos professores, sei lá, a relação professor-aluno, se é uma empresa, conversar com o RH, ou não, se for na família, conversar com seus pais, sei lá, pensar bem como que vai fazer essa reação para você também se proteger. Claro, nós que somos militantes aqui nos microfones, a nossa vontade é muito de, na hora que a gente sofre um assédio, né? Acho que as pessoas que escutam pensam que na hora que a gente sofre o assédio, a gente... Você faz aquele escândalo. Você não tá entendendo aqui, eu sou feminista! Dicionário feminista! Chegou a feminista agora! Eu vou Abre a carteirinha. Vim pra mudar o mundo! Mas não é assim, né? A vida real é muito diferente disso. Ainda mais que em inglês, né? Que a gente convive muito com pessoas em inglês. Então, não é assim. A gente também já teve inúmeras... Mesmo depois de descobrimos o feminismo, a gente já passou por inúmeros casos de assédio que a gente não teve reação também. E assim, você também não é obrigado a ter reação. Acho que é isso que é importante também a gente entender. Porque um outro lado da reação, que não é a culpa, é a questão de você passar por aquilo e pensar, ai, mas eu devia ter reagido, eu devia ter falado alguma coisa. E pensar em mil coisas depois, né? Você fala assim, putz, como que pode? Eu, feminista, fui lá e não falei nada. Mas assim, é o que eu falei, né? Você não é obrigada a educar ninguém, sabe? Você não é obrigada a nada porque você acredita no movimento. Agora, não é porque você é feminista que você é obrigada a dar lição de moral toda hora, todo tempo, em todas as situações, sabe? De injustiça. Eu acho que isso é muito importante também, né, Ju? Isso me fez muito pensar sobre rede de apoio, porque você falou isso da família, e eu pensei nessa situação da minha amiga em específico, ela não tem um RH para quem ela pode correr, né? Então foi bom que eu fui a rede de apoio dela e ela veio conversar comigo, ela também conversou com as amigas dela mais próximas, não que eu não seja próxima dela, mas eu não tô no Brasil, né? Então é importante você ter uma rede de apoio que você confie para que você possa correr quando isso acontece, sabe? Para você achar que você não vai ser julgada se você falar, nossa, olha isso que aconteceu. Isso me fez lembrar de duas coisas que eu vou deixar de indicação. Uma é o Sex Education, quando a Amy ela é assediada no ônibus e ela não consegue voltar, pegar o ônibus por um tempo. E aí tem aquela cena que todas as meninas amigas dela pegam o ônibus junto com ela para que ela consiga passar por essa barreira. Essa cena para mim foi a definição de sororidade, assim. Eu achei lindíssima essa cena. E também tem um documentário que eu assisti recentemente. Ele é muito underground, desculpa se vocês não conseguirem achar, mas é que essa diretora que fez esse documentário, ela deu uma entrevista para o festival que eu trabalho, e aí eu fui atrás. O documentário chama Because We Are Girls, porque somos garotas. É um documentário sobre assédio dentro da família. E todas as pessoas que são entrevistadas, elas falam assim, por que nós somos garotas, é normal que isso aconteça. Por que nós somos garotas? E aí ela pegou isso, e foi tão repetido tantas vezes, e é um documentário, né? Você não força a pessoa a dizer isso. Mas foi repetido tantas vezes que, tipo, é como se legitimizasse, assim, porque nós somos garotas, nós vamos ser assediadas por meu tio quando tenho 5 anos. E aí ela entrevistou essa família, em que são três irmãs, que elas são as principais, né? São 3 irmãs que entraram na justiça por conta de um tio que estava assediando todas elas, né? A família inteira. Então, ela é uma família que veio da Índia e mora no Canadá, e a família é uma coisa muito importante na cultura deles, né? Então, foi muito difícil delas irem contra a família inteira. Só que como elas tiveram a rede de apoio entre elas 3, que são irmãs, que passaram pela mesma situação, elas conseguiram ter força para seguir em frente. Então é isso que a gente repete sempre da importância da nossa rede de apoio. Importância da nossa rede de apoio. E a importância dessa rede de apoio também não julgar, né, Ju? Nós, como rede de apoio, também temos essa mente aberta, o coração aberto para escutar e acolher essa pessoa, porque se ela tá vindo com essa dor, é porque a dor existe. Exato, não minimizar a dor da outra pessoa, né? É muito ter empatia, porque às vezes é uma dor que você nunca sentiu. Essa é uma dor que todas nós já sentimos, então é muito fácil de se colocar no lugar dela. Mas, por exemplo, eu nunca fui abusada por ninguém da minha família, então eu não consigo imaginar o quão difícil deve ser, né? Você ser abusado por alguém da sua família. Então, é muito você usar o sapato das pessoas e não julgar, né? Deixar a pessoa falar. E tem uma coisa que eu sempre falo quando
alguém vem com algum caso de assédio, algum caso violento, assim, a primeira coisa que eu sempre respondo é: sinto muito que você tenha passado por isso. Porque aí você legitimiza a dor dessa pessoa, sabe? Isso que você falou, não questione. Eu realmente sinto muito que você tenha passado por isso. E aí entramos numa discussão. E pra mim, eu acho que é o jeito de você. Porque assim, você não consegue sentir o que a pessoa tá sentindo, né? Eu sempre digo isso mesmo, de se fosse eu acho que eu não sei se eu teria a força que você teve, sabe? Dependendo da situação. Então é isso, a gente sempre tenta ser muito empático, né? A gente falou bastante sobre rede de apoio, mas tem uma outra coisa que é muito importante, que é você, dependendo do quanto isso te afetou. Na verdade, não é dependendo de quanto te afetou, não, porque é sempre importante fazer terapia, porque uma profissional vai lidar com isso de uma maneira que sua rede de apoio não vai. É importante ter rede de apoio, mas é também importante ter terapia. Eu passei por um caso de assédio que eu já compartilhei aqui, que moldou muito, assim, a minha vida sexual depois disso. E eu nunca falei sobre isso. É a minha terceira terapeuta e eu nunca tinha falado sobre isso. E agora, só com 27 anos, já faz mais de 10 anos que isso aconteceu, eu tive coragem. E eu vi como isso. Como falar com. Eu chorei muito nesse dia da terapia e eu nunca tinha percebido como isso realmente me afeta até hoje, sabe? Então, é importante demais, né? Você procurar uma ajuda profissional. Eu sei que tem várias linhas de terapia, eu não sou boa com relação a isso, mas pelo menos na minha terapia, o que a minha terapeuta fala é que aquele espaço é o nosso espaço seguro. Então ali, é o que a gente tá falando aqui, não tem julgamento, então eu posso trazer todos os meus problemas pra ela. Então ali é um espaço 100% seguro em que eu posso trazer tudo que eu preciso lidar dentro de mim. E por isso que eu acho tão importante, sabe? Porque por mais que a gente tenha sororidade, empatia, a gente não consegue, a gente não tem o conhecimento que uma terapeuta tem sobre a psique humana para poder dar um conselho e enxergar pontos que a gente não tem acesso mesmo. É falta de acesso, simples e puramente. Aquela pessoa não vai transformar a sua dor em algo que pode não ser tão legal, né? E vai trazer um ponto de vista de uma especialista ou um especialista. Então, eu também comecei a terapia, voltei à terapia recentemente e já tô, assim, achando que minha vida melhorou 1000%. As pessoas acham que você tem que passar por um caso muito específico, assim, tipo, você tem que ser estuprada, violentada pra você precisar ir pra terapia. E eu entrei a minha terapeuta, ela faz anamnese, quer dizer, toda terapeuta faz anamnese quando você começa, mas a minha, ela volta fase por fase, assim, toda sessão a gente volta pra minha infância, adolescência, não sei o quê. E a gente voltou pra uma fase em que eu sofria muito assédio na rua. E, cara, muito louco isso, que eu já falei de um grupo que eu tenho, eu não vou falar o nome dele, porque vai que tem pessoas que não são feministas aqui ouvindo, mas tem um grupo que eu participo no Facebook, que as mulheres, elas compartilham coisas. É uma rede de apoio online, assim, muito, muito boa. E aí uma mulher falou que ela nunca tinha parado pra pensar em quanto ela foi assediada dos 13 aos 18 e como isso foi diminuindo depois. Como a nossa sociedade ela é tão fissurada pela criança, né, pelo corpo infantil. E quando eu entrei nessa fase da minha anamnese com a minha terapeuta, eu vi também como que os assédios, que são assim, só um cara berrando na rua falando que eu sou gostosa, como isso moldou muito quem eu sou hoje em dia, sabe? Então não precisa você se passar por uma coisa muito pesada para que você precise de terapia. A gente vive, principalmente mulheres, a gente vive numa sociedade tão difícil, sabe? É tão complicado a gente continuar saudável nesse mundo que vale a pena em qualquer momento, né? Eu acho que homem também, né? Ah, importante sim, os homens com também certeza. passarem por terapia, porque tem tanta coisa ali que precisa dar uma apertadinha, né? Que também vai ser ótimo. Dá pra caramba. Bom, agora a gente vai para aquele momento do nosso programa em que a gente faz as notas de rodapé, em que a gente retoma as referências que a gente trouxe ao longo do episódio e traz mais referências para você que quer saber mais sobre o tema de hoje, que é reação. Então, enquanto eu tava fazendo o roteiro, eu lembrei muito desse vídeo da Scarlett Johansson. Ela é uma pessoa que sofre muito assédio nas entrevistas,
Porque ela é endeusada demais, né? Entre os homens, principalmente, enfim. E tem um vídeo dela em que... Nossa, é tão absurdo esse vídeo, meu Deus. Você tem que respirar fundo e assistir. É uma coletiva de imprensa. Eu acho que... Eu não sei se é Vingadores ou se é Viúva Negra. Eu lembro qual dos filmes de super-herói que é. Foi algum dos filmes de super-herói que ela fez junto com o ator que faz Homem de Ferro. Não lembro o nome dele. Não é Tony Stark. Eu tô muito cansada pra lembrar o nome de ator agora, mas tudo bem. Então, eles estão numa coletiva de imprensa, e aí chegam pra ele e perguntam assim, fala um pouco como que foi o desenvolvimento do seu personagem, tipo, pergunta sobre sobre a atuação dele, né? E aí, quando chegam pra ela, pergunta, viram e falam assim, e aí, conta aí, como foi a sua dieta pra caber na roupa? Aí ela olha e fala assim, sério que ele fica com todas as perguntas legais e eu fico com as perguntas sobre comida de coelho? Sabe? Tipo, aí ela responde, mas ela responde muito incrédula, assim, do tipo... Sabe? Tá bom, fiz dieta, tive que comer pouco, mas tipo... sabe? Não é isso, sabe? Pra que a gente tá aqui, enfim. Ralou tanto pra chegar ali, né? Nossa, e aí depois... Aí corta pra uma outra entrevista com ela de novo, que perguntam de novo. O cara pergunta assim... Nossa, olha que pergunta indecente. Ele pergunta assim... Como que você fez com a calcinha e sutiã naquela roupa tão colada? Aí ela olhou assim e falou assim... Nossa, você é a terceira pessoa que me pergunta isso hoje. Por que vocês estão tão interessados na minha calcinha e no meu sutiã, sabe? Cara, eu fiz uma personagem foda, eu fiz um filme, eu fiz um longa, eu tenho uma carreira. E ela é uma atriz que faz vários filmes. Ela fez faz tempo. Jojo Rabbit. O Jojo Rabbit, que é um filme incrível, sabe? E aí ficam perguntando como que ela colocou a calcinha e sutiã debaixo da roupa colada. Tipo assim, fica nítido o quanto que a gente como que a gente é objetificada, né? E ela, por ser tão padrão, né, considerada padrão de beleza da sociedade, ela ainda sofre mais ainda essa objetificação. E eu acho muito interessante a gente ver as reações dela, porque é o que eu falei, que a gente falou no episódio. Prepara a gente um pouco pra esse tipo de situação na vida real, né? Ela foi preparada, porque ela passou por isso tantas vezes, sabe? E aí ela chegou, acho que, sei lá, no terceiro Vingadores, ela falou assim, eu não vou mais responder essas perguntas, entendeu? Eu vou realmente reagir. Ela teve tempo pra pensar, né? E é engraçado no Jojo Rabbit, vamos colocar também de referência aqui, porque eu vi recentemente, você viu o filme? É perfeito, esse filme é perfeito. E aí tem o filho dela, o filme ele passa durante a Alemanha nazista, e o filho dela, pequenininho, ele idolatra o Hitler, e ela é antinazista. E aí, isso não importa se ela é antinazista ou não, mas enfim, o filho dela, ele vai sair de casa, quando eles dois vão sair de casa, ele fala que, é muito perigoso, não sei o quê, que os judeus não sei o quê. Fala uma coisa nada a ver, assim, ele é uma criança de 5 anos. E aí ela fala assim, é porque você não sabe como é sair na rua com esse rostinho, sabe? Porque, tipo, ela saía na rua e ela era assediada. Eu achei super interessante essa... Foi uma frase super pequena, que não tem nada a ver com o filme, nada a ver com nada, mas eu achei super interessante ela ter trazido isso. E, eu sou muito fã dela, eu gosto muito. Eu acho que ela fez um vídeo depois com os outros atores de Vingadores, eu não tenho certeza se eu tô confabulando, mas eu acho que ela fez um vídeo fazendo essas perguntas pra eles. Tipo, quanto custou o terno que você entrou na premiação X? E aí eles ficam, tipo, meio não sabendo como responder, sabe? Meio constrangidos. Ela quis inverter os papéis, assim, pra ver como é que era entrar na pele dela. Eu acho que existe esse vídeo. Se existir, a gente põe na Se não existir, a gente imagina como é que seria. Foi um ótimo exercício. Eu mencionei aqui O Mito da Beleza, que é um livro que eu e Teca estamos lendo para o nosso clube do livro. Eu mencionei também, agora que eu lembrei, o Because We Are Girls, ele tá disponível num site, que a diretora, ela é dona dessa empresa que produziu o documentário. Então ele tá disponível de graça nesse site. Vou colocar o link aqui para vocês depois. Ele é muito, muito interessante mesmo. E Sex Education, que é uma série perfeita, sem defeitos, assim, sem defeitos. E está disponível na Netflix. Ela fala sobre educação sexual para adolescentes de uma maneira super leve, engraçada e inclusiva. Todo elenco inclusivo, maravilhoso. Eu amo, meu Deus. Eu tenho uma indicação que não tem nada a ver com o tema, mas eu descobri essa semana e eu já quero compartilhar com todo mundo, para todo mundo descobrir também. Eu escutei o podcast da Michelle Obama. E é em inglês, né, obviamente, mas eu acho o inglês dela um dos mais fáceis de entender, assim, ela é muito clara. Não sei se é porque também ela treinou bastante, né, pra fazer discursos e tal. Então ela fala muito claramente. O podcast, todos os episódios são excelentes, mas o que eu queria destacar aqui é um episódio que ela fez com o irmão dela.
E o irmão dela, é muito incrível, porque eles já começam, ela começa o episódio falando assim: imagina que você entra na faculdade, onde o seu irmão é o jogador do time de basquete. Tipo, o quanto que você vai ser a excluída. Ela já começa assim. E aí, eles começam a trocar ideia e ele fala: nossa, você tá se vingando de todos os anos que você viveu na minha sombra na faculdade. Hoje em dia, as pessoas me param e perguntam se eu sou seu irmão. Ah, você é irmão da Michelle? E, enfim, e aí eles fazem um episódio que eles falam sobre a infância deles, das músicas que eles gostavam de escutar. É tão incrível. Ela fala de como eles foram criados, na questão dos pais deles não diferenciarem eles tanto por questão do sexo deles, né? Deles ser homem ou mulher. E, é muito lindo o jeito que eles falam, que eles conversam sobre isso. Tem 1 milhão de ensinamentos. Eu até fiquei pensando que, como é inglês e pode não ser de muito fácil acesso para as pessoas, eu faria facilmente vocês pedirem um episódio só explicando o que eles estão falando mais Michelle ou menos. Obama. Porque eles tocam em muitos pontos, assim, tipo, milhares de pontos relacionado a essa questão, né, de criação, sexismo e tal. Eles tocam em muitos pontos. E eles falam ela fala que ela cita muito isso, essas histórias também no livro dela. Então, talvez valha a pena. Eu acho que já tem em português, não tem? Então, o livro dela? Tem. Então, já tem em português, então também fica um pouco mais fácil de acessar aí pra ler em português. Eu tenho outra sugestão que não tá no tema também não tá anotado aqui, mas é o podcast Angu de Grilo, a gente já falou sobre elas. Mas eu quis mencionar hoje de novo porque elas estão concorrendo ao prêmio MTV Miau de podcast do ano. Que arraso! Maravilhoso, eu né? Sabia. Muito legal. Elas não são nossas amigas. Já tô falando aqui, eu tô falando bem porque é bom mesmo. Elas estão concorrendo com podcasts enormes, tipo Mamilos, o Nerdcast, ou da Óbvios, que também são podcasts excelentes, né? Obviamente. Provavelmente o Milkshake chamado Wanda também. Milkshake chamado Wanda. Que são podcasts grandes. E elas são o menor, assim, só que elas são muito boas. As duas são jornalistas, mãe e filha. E, enfim, vamos votar. Eu votei hoje, eu falei, espero que elas não vão ganhar porque é muito menor, né? Mas é muito legal de ver o reconhecimento delas estarem concorrendo, né? Acho que depois dessa conversa, a gente vai entender que às vezes não conseguimos reagir da forma que esperávamos, né? Mas se você conhece alguém que ainda acha que temos que ser fadas sensatas o tempo todo, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que tá precisando se informar. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.